outras modalidades de engenharia, mas nós precisamos ter esse assunto e vê-lo principalmente, né? Pelo menos ter a noção do que ocorre quando existe a torção aplicada a um eixo, né? Normalmente as barras que estão submetidas a efeito de torção são chamadas de eixo, tá? Barras submetidas a efeitos de flexão são chamadas de viga e barras submetidas a efeito de torção são chamadas de eixos, né? Quando a gente pensa em eixo, pelo menos para mim, já vem rapidamente na minha cabeça carro, né? Em carros a gente geralmente tem eixos, né? E eixos são justamente, eles têm essa função de torção mesmo, né? Por exemplo, pensa no caminhão. O caminhão tem um eixo cardan que transfere o torque de um eixo de rodas para outro eixo de rodas, né? Então é uma transferência de torções que vai permitir essa rotação, essa transferência de torque. A mesma coisa em eixo acontece em eixo de transmissão. Então, quando a gente pensa em um câmbio, né, um motor de um carro, por exemplo, um câmbio, ele é formado por uma série de polias e tudo mais que estão basicamente conectadas por eixos, né, onde a gente tem transferência de torque. Tá? Então, a Aricele pediu para entrar aqui, só vou autorizar ela rapidamente. Essas tensões por torção são causadas por conjugados. Vocês lembram-se o que são conjugados? Daqui a gente já conversou bastante, né? Como se fosse um binário, vamos dizer assim. Mas no caso da torção, esse conjugado ele está atuando no eixo axial. Então, pela regra da mão direita, lembrem-se da regra da mão direita, com o meu dedão aponto na direção da seta. E a direção que os meus dedos estão apontados, dedo indicador, dedo mindinho, todos os outros restantes dos dedos, indicam o sentido da rotação. Então observem aqui que o que ocorre com esse binário, né, aplicado aqui, esse torque, é uma torção nesse eixo. Evidentemente que para que exista a torção eu tenho que ter a ocorrência dos dois em conjunto, né? Então tem que ter esse torque e um torque composto T' para que exista torção. Porque se essa extremidade estiver livre, quando eu aplicar esse torque, o eixo vai rodar livremente, tranquilamente, sem problema nenhum. Portanto, não haverá torção no meu eixo, né? Agora, se eu fixo, por exemplo, isso aqui numa parede, a parede vai reagir, não vai permitir a rotação dessa faixa, de maneira que haverá pelo princípio da ação e reação, haverá uma torção no sentido contrário. Então, é um conjugado T e T', né, que formam a torção, que torcem esse meu eixo AB aqui. Tá? Eles podem ser representados por setas curvas ou por vetores conjugados, como representados aqui na nossa figura aqui. Tá bom? É muito comum a ocorrência desse tipo de eixo, né, em sistemas de transmissão. Né? Aqui eu coloquei, por exemplo, uma situação de uma turbina e um gerador. Né? Então a turbina está girando pela ação, por exemplo, da água, ou uma turbina eólica pela ação do vento. Então ela vai girar, a água entra aqui e faz girar o rotor. Esse giro vai ser transmitido para o meu eixo AB. Então já vai ter aqui uma reação, vai ter um desgaste, alguma coisa aqui, provavelmente não vai ser 100% transmitido, vai ter barulho, energia sonora, energia por meio de calor que vai ser dissipada, mas vai ser boa parte dela transferido para o meu eixo AB. Se for um 100% eficiente, vai ser transmitido total, o torque total. Esse torque, o meu eixo vai girar, meu eixo AB vai girar, mas ele está fixado ao meu gerador de energia elétrica. Então, o meu gerador precisa ser rotacionado também para que eu tenha a geração de energia elétrica por indução eletromagnética. Né? Então, por indução eletromagnética, eu preciso girar isso aqui, formar um dipolo, enfim, aquela coisa toda. Como que isso vai ocorrer? A minha turbina gira o meu eixo, que por sua vez vai tender a girar o meu gerador. Então, vai existir aqui a transferência de torque da turbina para o eixo e do eixo para o gerador. Então, esse eixo está submetido a um torque, né? Porque existe uma resistência do gerador a ser rotacionado e existe a tendência de rotação por meio da turbina. Então, ele vai ter um torque aplicado sobre ele. Vejam que é uma situação de torque, torção, aplicada a uma barra. Né?
Na maioria das vezes essas barras são circulares, né? Mas elas podem também ter seção, por exemplo, quadradas, retangulares, né? Muitas vezes essas barras também são cilíndricas, mas cilíndricas vazadas, né? Também pode ser quadradas vazadas, né? Ou podem ser maciças. A gente vai ver basicamente como a gente calcula as tensões que ocorrem por uma ação de torção como essa, e vamos ver também quais são as deformações que ocorrem por uma ação de torção como essa daí, ok? Então aqui é muito comum em eixo, eu coloquei aqui motor de carro com transmissão, motobombas, turbinas, motores elétricos e tudo mais. Então acho que vocês conseguiram entender como ocorre isso aí. Então vejam que é um dispositivo importante, né? Vocês, por exemplo, podem lidar, precisam compreender mais ou menos isso aqui, porque podem lidar com isso numa situação de uma casa de bombas, né? Algo do tipo aí, onde tem que se transmitir torção para alguma finalidade. Vamos começar a falar sobre aquilo que importa na nossa resistência dos materiais, que é o cálculo de tensões e deformações. Tudo que nós fazemos é calcular tensões e deformações. A gente precisa entender isso aí, precisa determinar quais são as tensões que ocorrem. Porque vocês viram lá na primeira aula que basicamente, de maneira muito simplificada, o dimensionamento vai ser feito comparando a tensão que a ação aplica ao material com a tensão admissível que ele tem capacidade de resistir. Então, de uma maneira muito simples, o dimensionamento consiste nisso, né? Você determinar qual é a tensão que está sendo aplicada ao material, né? Por exemplo, pela torção que a turbina aplica ao eixo, e qual é a tensão admissível que esse material, por exemplo, um aço, tem capacidade de resistir. Tensão admissível, a gente sabe porque na maioria das vezes os aços são catalogados. Então, se a gente calcula qual é a tensão que está sendo aplicada por esse torque, nós conseguimos dizer, né, vamos dizer assim, se ele tem capacidade ou não de resistir, algo que nós vimos na nossa primeira aula ou na segunda aula presencial ainda, tá? Então, eu tenho aqui um eixo AB, né, onde foi feita uma seção aqui num plano transversal ao eixo, em C. Né? E eu tenho um torque aplicado pelos conjugados T e T'. Aqui eu coloquei a divisão A e B, então eu tenho aqui de B até C e seria de A até C, e de C até B, vai dar a mesma coisa aqui. E aqui eu observei o que está acontecendo lá no interior. Então, se nós pegássemos aqui uma região elementar, aqui uma pequena área elementar, que vai estar distante de uma distância ρ do meu centro, né, do meu eixo, nós teríamos uma força tangencial que está tendendo a rotacionar, causada pelo torque T. O que eu quero fazer nesse slide aqui? Eu quero justamente estabelecer uma relação entre esse torque T e essa força, essa tensão que está atuando aqui. Né? Essa tensão, mas vamos falar mais em força. Então, eu tenho uma força DF, DF, que estão distantes ρ do meu centro. Então eu vou até trocar aqui isso aqui pelo apontador. Apontador a laser. Então, para vocês verem melhor. Existe uma distância do meu centro, aqui onde está bem meu mouse agora, até onde a posição da minha força DF, a minha força elementar DF. Nós já sabemos que força vezes distância nos gera momento. Então, essa força DF multiplicada pela distância ρ até o centro gera um momento em torno desse eixo. Esse momento é dado por dm igual a ρdf. Então existe um momento em torno do eixo que é justamente o nosso torque. Só que aqui eu estou falando de forças elementares. Cada forcinha dessa daqui somada, ou seja, aplicada integral, nós teríamos o torque total. Então fica já definido aí para nós que o torque total nada mais é do que a integral de dm. Se eu pegar cada uma desses momentinhos causados por cada uma dessas forças elementares que estão atuando na seção transversal e somar todas elas, eu vou obter o quê? O meu torque total. Vejam que a gente pode ainda melhorar a situação dizendo que a força elementar DF é dada pela tensão de desaramento que ela causa vezes dA, que é a área elementar.
Observe que nós estamos falando aqui de uma pequena área, que pode ser essa ou pode ser essa. Uma área DA. A tensão de desalinhamento, a DF aplicada aqui, gera tensão de desalinhamento nessa área DA. Essa tensão de desalinhamento multiplicada por DA me dá DF. Então, nós sabemos que DM é igual a ρdF, que é a distância do eixo até o ponto de aplicação da força, e DF nós sabemos que é tal DA. Tá? Então, substituir por ρdF. Por fim, nós descobrimos que o nosso torque é igual à integral de ρ, que é a distância, que multiplica tal, que é a tensão de desalinhamento causada, por DA, que é a minha área na seção ali, ok? A área do elementar nessa face. Então, a equação por hora vai ficar aqui e a gente vai depois retomá-la para encontrar as tensões que ocorrem, ou o torque a partir das tensões. Vamos lá. Essa equação que nós obtivemos agora, integral de ρ de tal dA, não indica como é a distribuição de tensões. Ela diz para nós que a gente consegue encontrar o torque baseada na tensão de desalinhamento média que ocorre na seção, no elemento de área, né, e no ρ, que é essa distância que ocorre ali. Mas vejam, não está claro para nós como que ocorre a distribuição de tensões. Então, só a partir dessas equações de estática que nós aplicamos, a gente não conseguiria encontrar como que ocorre essa distribuição de tensões. Só vou dar um exemplo para vocês aqui, que na flexão, nós fôssemos falar de flexão hoje, existe uma distribuição de tensão. Por exemplo, se eu tivesse um momento aplicado aqui, vamos supor que eu estivesse tracionando a parte inferior e comprimindo a parte superior, existe uma distribuição de tensões ali naquela face. E essa distribuição de tensões ocorre de maneira linear. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que sim, pode ser que não, enfim. Mas considerando que o comportamento do material é elástico, nós podemos determinar uma maneira linear. E essa deformação εx, ela ocorre numa proporção entre y, que é a distância acima do centro do eixo, e ρ, que é a distância total. Tá? Então a gente consegue encontrar essas relações. Já em cargas axiais, que foi o que nós vimos nas últimas aulas, essa força causa uma tensão uniformemente distribuída, pelo princípio de Saint-Venant, lembra? Próximo ao ponto, as forças ocorrem, elas estão distribuídas de maneira não uniforme, mas se a gente distanciar um pouquinho do ponto, geralmente da largura do elemento, nós já conseguimos dizer que a distribuição é uniforme das cargas na seção transversal. Mas, para o assunto da aula de hoje, para as tensões, não fica claro como que as tensões estão distribuídas a partir daquela equação que nós determinamos no slide anterior. Então vamos lá, vamos continuar para tentar descobrir isso aí. Primeira coisa é a gente relembrar que quando nós temos tensões de desalinhamento atuando numa face, consequentemente existem tensões de desalinhamento atuando na face perpendicular. Vejam, para que exista a tensão de desalinhamento tal XY, necessariamente haverá tensão de desalinhamento tal YX. Nós encontramos na primeira aula que tal XY e tal YX são iguais. Então, se tem tensão de desalinhamento nessa face aqui, tá? Então, se tal XY atua, por exemplo, necessariamente haverá atuação de tensão de desalinhamento nessa face aqui também. Tá? Então, se tem tal XY, tem tal YX. E eles são de mesma intensidade. Tá? Então, a gente precisa relembrar isso aí. É importante a gente relembrar isso aí para que a gente compreenda esse problema. Então, vejam. Há tensão de desalinhamento nessa face, necessariamente há também tensão de desalinhamento nessa face. A mesma coisa ocorreria aqui. Se eu tenho tensão tal ZY, necessariamente também tem tal YZ. Então, as tensões de desalinhamento, elas não existe como no nosso mundo, nas condições físicas conhecidas, de ocorrer tensão de desalinhamento numa face e não ocorrer na face perpendicular de um elemento como esse daí. Haverá necessariamente tensão de desalinhamento na face perpendicular, ok? Isso é válido tanto para tal ZY como tal YZ, ou então para tal ZX e tal XZ. Tá? Então é válido para qualquer uma dessas situações aqui. Se eu tiver tal XY, eu tenho que ter tal YX. Eu posso não ter tal XZ e tal ZX, mas se eu tenho esse, eu tenho que ter esse, porque os dois são iguais, eles ocorrem com a mesma intensidade. Tá? Isso já foi provado em aulas anteriores.
Então, se a gente pegar um pequeno elemento aí de um eixo torcido, né, e analisar as tensões dos elementos que atuam sobre ele, então eu peguei aqui esse elemento, está cortado, tal, ele está aqui submetido àquela situação de tensões, dividimos aqui, pegar um elemento de área, tem um DF aqui, um DF aqui, um DF aqui, infinitos DFs ao longo dessa seção transversal. A gente pegar esse pequeno elemento, isolar ele, analisar ele aqui, ó, então eu peguei só isso aqui, por exemplo, e estou analisando aqui, observem que essa força DF causa tensão dos elementos. Ó. Correto? Concordam? Então, essa força DF, peguei esse elementinho e estou analisando ele de maneira isolada aqui nessa imagem. Essa força DF, se eu dividir por essa área, ela causa uma tensão dos elementos nessa face. Ok? Isso fica claro para vocês, eu tenho certeza. Mas vejam que não é só ela que ocorre. Necessariamente haverá tensão dos elementos nessa face e na face oposta. Né? A tensão dos elementos ocorre dessa maneira. Exige-se que ocorra isso para que o comportamento seja fisicamente possível. Tá? Então, se tem essa força DF causando tensão dos elementos nessa face, ocorrerá tensões nas outras faces dessa maneira. Tá? Então, é aquilo que eu falei para você. Tal XY tem que ter tal YX. Tal XZ tem que ter tal ZX. Haverá de ocorrer essa tensão. Um outro desenho aqui do professor Germano, que eu sempre uso muito nas minhas aulas, vocês devem ter visto já. Tem algumas aulas dele que estão em caderno, então ficam as linhas aí, mas de qualquer forma é bem ilustrativo, né? Se existe tensão no plano perpendicular ao eixo longitudinal, então esse plano aqui, ó, desse corte, é o plano perpendicular ao meu eixo longitudinal. Existe também tensão dos elementos nos planos longitudinais. Então, se tem tensão nesse plano perpendicular ao meu eixo longitudinal, que é o tal aqui, haverá também tensão nos planos longitudinais. Ok? Então, a tensão dos elementos, ela necessariamente tem que ocorrer isso, né? Vai ocorrer. Espero que vocês estejam observando isso. A gente conseguiria ver isso se a gente tivesse um cilindro como esse daqui e ele fosse formado por várias lâminas conectadas nas extremidades. Então a gente tem duas barras rígidas nas extremidades, uma barra aqui e uma barra aqui. Aqui ele está antes de ser torcido, aqui ele está depois de ser torcido. E eu tenho lâminas que conectam as duas barras rígidas e que estão conectadas umas às outras aqui. E eu aplico a torção. Quando eu torcer esse meu cilindro, o que você vai observar? Que haverá torção, evidentemente que tem torção no eixo, na face perpendicular ao meu eixo longitudinal, mas haverá também essa tensão dos elementos aqui, ó, longitudinal. As lâminas vão se deslizar umas em relação às outras. E isso é causado justamente por essa tensão dos elementos aqui, ó, longitudinal. Tá? Ou aqui, se você quiser ver. Tá? Ambas falam da mesma questão. Por mais que a força de torção cause tensão dos elementos no plano perpendicular ao meu eixo longitudinal, ainda assim não há como não haver tensão dos elementos no meu plano longitudinal. Ok? Então, se a gente tivesse um cilindro como esse daqui para observar, isso ficaria bem nítido. Né? As lâminas iriam se deslizar umas em relação a outra, de maneira que há tensão dos elementos entre as lâminas. Né? Como elas estão conectadas só nas extremidades, elas poderiam deslizar livremente. Né? Como esse material não seria maciço, né? Elas deslizariam livremente, como a gente conseguiria observar. Tá? Em materiais homogêneos e coesivos, o deslizamento causado pelas tensões desses elementos não ocorre. Ok? Então, imaginem que a gente tivesse um torrão de argila aí bem conectado, se nós rotacionasse, ele até teria capacidade. Mas se pegasse uma areia, quando você fizer isso, ela já se desmorona. Quando você aplicar a torção, ela vai desmoronar, porque ela não tem coesão, ela não vai resistir à tensão dos elementos que ocorre nem no plano transversal, nem no plano longitudinal. Né? É engraçado isso aí. Mas beleza, vamos lá. Continuando. Então, vamos observar agora um eixo longitudinal, um eixo AB, que está engastado aqui na extremidade B. Observem que tem um cinzinho aqui. Foi aplicado o aumento torsor T. Evidentemente, se ele está engastado aqui e esse apoio é rígido o suficiente para não se deformar, haverá a composição, o surgimento de uma torção aqui também, um torque, e T. O T' aqui vão gerar a torção no meu elemento. A extremidade livre, ou seja, a extremidade em A,
vai apresentar uma rotação de um ângulo φ. Ó. Então, A foi para a linha aqui, observe. E esse A que foi para a linha rotacionou um ângulo φ aqui na minha seção. Ó. Tá? Então, o que nós estamos vendo? Que eu apliquei uma torção T, B e A estavam no mesma, conectados por uma linha reta aqui, e considerando que estavam assim, na direção do eixo longitudinal. A partir do momento que eu apliquei o momento torsor, olha que legal, a partir do momento que eu apliquei o momento torsor, gera-se uma torção e, consequentemente, A vai para a linha. Aquela linha que conectava aqui reta já não existe mais, ela não... A partir de agora é B a linha aqui e ela está com um formato um pouquinho diferente. Já não é mais uma linha reta. Ok? E existiu um ângulo aqui entre A e a linha dado por φ. Tá? A experiência nos mostra aí que até um certo valor de T, ou seja, aumentando esse momento torsor até um certo valor, esse ângulo de torção φ é proporcional a T. Então, aplicando torção ali, a torção que vai ocorrer, o ângulo φ que vai ser causado por esse momento torsor é proporcional até um certo ponto. Tá? Mostra ainda a experiência, né, que o ângulo de torção φ também é proporcional ao comprimento da L. Nós vamos ver isso aí, vamos deduzir isso agora. Tá? Vamos lá. Umas propriedades rápidas aí por caso de eixos circulares. Os eixos circulares, quando estão submetidos à torção, as seções transversais se mantêm planas e conservam sua forma original. Elas não se deformam. Então, observem aqui que eu tinha um eixo aqui, imagina ele antes da torção aplicada, ele tinha linhas retas longitudinais e linhas transversais que formavam seções. Essas seções se mantêm planas. Mesmo após a torção, observe que as linhas longitudinais saíram, então essa daqui estava lá embaixo, agora ela foi aqui para cima, né? Elas se deslocaram, mas o que ocorre? Mesmo com essa torção, as seções transversais, representadas aqui por onde eu estou passando o meu apontador, elas permanecem planas. Tá? Então, o momento de torção aplicado, no caso aqui, em placas rígidas, ideais nas extremidades, e nós sabemos que ocorre aí as seções se mantêm planas. Isso ocorre porque no caso de eixos circulares, eles são axissimétricos. Nós vimos isso lá em Teoria das Estruturas, tá? Que é a axissimetria, né? Que é a simetria em torno de um ponto, ou em torno de um eixo. Tá bom? Essas seções permanecem circulares e planas, né? E o diâmetro permanece reto. Então, lá, vamos supor que a gente fizesse uma linha dessa, cada ponto interno aí que tivesse uma seção transversal, ele rotacionaria, mas permaneceria reto. Tá? O comprimento de arco CD aqui, ó, que nós temos nessa imagem A, vai, a partir do momento que eu rotacionar, vai lá para C' D'. Então, o meu ponto C vai para cá, o ponto D vai para cá. E ele é o mesmo que C' D', tá? Por quê? Porque as minhas seções transversais permanecem planas. Né? Elas não se deformam. Ok? Propriedade dos eixos circulares para que a gente comece a calcular as tensões que ocorrem em um eixo como esse. Com efeito, então, pessoal, da torção causada por um momento torsor T, cada linha longitudinal, que originalmente era reta, se transforma em uma curva. E essa curva vai ter um formato de hélice. Ok? Então, observem. Eu tinha uma linha reta original antes da aplicação da torção. Né? A partir do momento que eu aplico a torção ao meu elemento, essa linha que originalmente era reta, BA, vai de B para a linha. E ela já não é mais uma reta. Ela vai ter uma curva. Vai ser uma curva que tem um formato de hélice. Lembre-se das hélices aí de aviões, elas têm esse formato meio... elas não são planas, né? Elas têm o plano, ela vai se deformando, né? Então, esse é o formato que existe nesse tipo de elemento. Também, quando eu aplico a torção nessa situação. Observem que B para A era uma linha reta. Agora, quando eu apliquei a torção, ele foi de B para a linha.
E essa linha agora já não é mais reta, ela está formada aqui por uma curva que tem uma característica de hélice, né? Então ela sai de B, ela vai continuar aqui, a seção aqui permanece plana, mas foi rotacionada. Observem aqui que o que ocorre são tensões de desalinhamento. Então, se eu pegasse um pequeno elemento nessa face, por exemplo, antes da aplicação da torção, ele está ali, ó, quadradinho, com ângulos retos formando os vértices, né? Entre os vértices, então a gente tem ângulos retos, aqui, aqui, tudo ok. A partir do momento que eu aplico a torção, ele se comporta como um elemento torcido e, consequentemente, com o efeito da aplicação desse cisalhamento. E aquela face que era quadrada e com ângulos retos entre as arestas, agora já não é mais. A gente tem deformações por cisalhamento que foram abordadas nas últimas aulas, né? Então aquele ângulo que era em radianos π sobre 2, ou 90 graus, agora é π sobre 2 menos gama, que é essa rotação aqui. E nesse caso aqui é π sobre 2 mais gama, né? Lembre-se da definição que nós temos como positivo e negativo para essas situações aí, tá? Quando as arestas que estão ligadas aos eixos x e y, por exemplo, aqui, quando o ângulo entre elas reduz, quer dizer que essa deformação desse elemento é positiva, né? Quando ela aumenta esse ângulo, é negativo, tá? Só relembrando um pouco o que nós vimos na última aula. Observem que esse ângulo gama aqui, ó, que reduz o meu elemento, né, pelo efeito da torção, esse ângulo gama é o mesmo ângulo gama que existe aqui, ó. Então, de B para A, que agora foi para BA', existe um ângulo entre as retas BA e BA'. Esse ângulo é justamente o ângulo gama que torceu o meu elemento ali. Por quê? Porque é um efeito de cisalhamento. E esse ângulo é a distorção causada pelo cisalhamento, que por sua vez é causado pelo momento torsor aplicado à extremidade da barra, né? Vejam que isso é bastante intuitivo, né? Então existe um ângulo que relaciona essa deformação, que é justamente o ângulo de torção, o ângulo de deformação do cisalhamento ocorrido. E a gente vai agora tentar encontrar uma maneira de relacionar esse ângulo de deformação gama com o ângulo interno aqui, φ, que ocorreu na seção transversal, de A para A', ok? Eu coloquei aqui na aula, pessoal, 2 vídeos, também desses vídeos que eu consegui agora, que são bem interessantes, para a gente visualizar o que é a torção aplicada a um elemento. Como eu sei que depois que eu mandar o PDF para vocês, se vocês já baixaram, vocês não vão conseguir ver no PDF, evidentemente, esse vídeo. Então eu coloquei o link, já coloquei no YouTube. Você clica aqui nesse link e ele vai abrir a página do YouTube para que vocês consigam ver esse vídeo, tá? É lógico que isso serve para o computador. Se tiver com um negócio impresso, não vai servir. Mas deixa eu colocar aqui para nós vermos esse vídeo. Olha lá. Dá um pause. Observem o que ocorreu aqui. Observem que vou esperar chegar no final, há uma distorção em aqueles quadradinhos que inicialmente tinham ângulos retos entre as arestas, agora já não os tem mais. Agora a gente formou um elemento distorcido, né? Os ângulos foram, 2 daqueles ângulos de 90 graus foram reduzidos e 2 foram aumentados, né? Então isso fica bastante claro quando a gente aplica esse efeito de torção. Vamos para o outro. Tem um outro vídeo que é mais próximo. Ele está um pouco zoado esse vídeo, mas ele é mais interessante. Quer ver? Que a gente vê mais de próximo. Olha lá. Observem que após a aplicação da torção, olha como ficou distorcido meu quadradinho. Então, tá vendo de maneira um close-up, né? Tá vendo como close-up, um close, aquela distorção que ocorreu pela aplicação de um torque na extremidade do eixo. E por cisalhamento, olha o que aconteceu. Então, há uma tensão de cisalhamento atuando vamos dizer assim, se eu fizesse um corte aqui ao longo dessa linha,
nós veríamos uma tensão de desalinhamento atuando que está justamente distorcendo o meu elemento. Mas lembrem-se, se eu tenho tensão de desalinhamento na seção no plano transversal, haverá também tensão de desalinhamento no plano longitudinal. É esse efeito que causa essa distorção. É bem interessante ver isso aqui. Olha lá, ó, ele antes de ocorrer e após a ocorrência. Aqui ele está um pouco zoado, mas já ele fica filé. A gente consegue perceber nitidamente. Distorceu, ele volta a ser quadradinho com as arestas formando um ângulo de 90 graus. Esses vídeos são fantásticos para compreender esse problema, tá? Acho que vocês conseguem ver de uma maneira muito mais didática, né? E compreender do que só simplesmente por mostrar imagens, né? Dá um ok aí para eu saber que vocês estão acompanhando e para eu tomar uma água também. Ok. Só coloquei aqui, pessoal, essa questão só uma relembrança, esse aqui é um slide repetido, já teve em outras aulas anteriores, só para mostrar essa questão da deformação por cisalhamento, né, que causa essa redução ou aumento do ângulo entre os elementos, as arestas daquilo que nós chamamos de elemento infinitesimal, né? Lembre-se sempre que esses cubinhos, eu falo isso porque eu tinha dificuldade com isso quando eu fiz essa disciplina, alguns anos atrás, primeira vez, né? Para entender o que são esses cubinhos, né? Imagine que esses cubinhos é uma parte infinitesimal, pequeniníssima, dentro do seu elemento. Então, dentro daquele eixo, eu pego lá o menor possível, um cubinho com dimensões minúsculas, arestas minúsculas, para avaliar. Então, como se eu estivesse analisando uma parte do elemento, né? A gente pega esses cubos porque fica mais fácil de analisar eles nesse formato de cubo. E toda a explicação e a fundamentação teórica é feita em cima disso, tá bom? Observem que tensão cisalhamento tal Zx vai ocorrer uma deformação gama Zx, tal XY, gama XY, tal YZ, gama YZ, né? E existe uma deformação, ok? Então esse ângulo aqui, que era originalmente π/2 em radianos, e que observem que esse eixo corresponde ao eixo x e esse eixo ao eixo y, essa aresta ao eixo x e essa aresta ao eixo y. O ângulo foi reduzido, por isso nós consideramos que essa deformação dos elementos é positiva. Tá? Quando é positivo? Quando o ângulo que é formado pelas arestas que correspondem às direções dos eixos é reduzido. Se esse ângulo foi reduzido, consideramos que é uma deformação de cisalhamento positivo. Então o ângulo que era π/2 caiu para π/2 menos a deformação de cisalhamento. Ok? Essa questão de deformação de cisalhamento é complicada. Né? Deformação axial é fácil. εx, εy, εz, aquilo ali não tem erro. Mas deformação de cisalhamento ou distorção é complexo. Tá? Então vamos aproveitar esses dias que nós vamos ter aí para estudar isso aqui. Eu sei que vocês têm outras disciplinas, sei que vocês têm outras coisas, mas é importante compreender isso. Né? Então aproveitem para estudar, para revisar. Não é algo que você vai olhar e vai entender. Isso aí é descartado. Você achar que você vai olhar isso aqui, eu vou dar essa primeira aula, a não ser que você seja autodidata, muito para olhar e entender. Dificilmente, nesse caso, é isso que ocorre. A gente tem que geralmente estudar, rever, olhar, para conseguir de fato compreender esse problema que é bem complexo de verdade. Tá? Continuando. O que eu quero encontrar, pessoal? Eu quero encontrar uma relação entre o torque que está sendo aplicado a essa extremidade aqui. Então, eu estou aplicando um torque aqui, concorda? Para que gire isso aqui. E esses ângulos que estão aplicados. Porque esse ângulo gama é justamente a minha deformação de cisalhamento. Se eu calculo essa deformação de cisalhamento, vejam, se eu calculo essa deformação de cisalhamento, eu consigo, consequentemente, em regime elástico, encontrar a tensão de cisalhamento, pela lei de Hooke aplicada ao cisalhamento. Né? Então a gente lembra lá que gama, que é a deformação do cisalhamento, é igual a G vezes a tensão do cisalhamento. Então a gente lembra lá pela lei de Hooke aplicada ao cisalhamento que
tendo essa deformação desse elemento gama aqui calculada, nós conseguimos encontrar qual é a tensão que está ocorrendo. E qual que é o nosso objetivo na resistência dos materiais? Calcular as tensões e as respectivas deformações. Porque tensões é o que vai levar o material a escoar, a levar a ruptura. Então a gente precisa comparar com a capacidade resistente do material. E deformações podem levar, por exemplo, a inconvenientes. Uma deformação muito grande numa viga é inconveniente. Então a gente precisa calcular essas deformações também. Então é isso que nós fazemos na resistência dos materiais. É calcular tensões e deformações. Tu vai colocar um poste no lugar para resistir a uma carga, você não quer que ela venha para baixo, não quer que ele se deforme muito. Então você precisa calcular quais são as tensões e as deformações que ocorrem naquele poste. Nós fizemos no exercício no começo da aula, ok? Bora lá. Volta aqui que eu nem expliquei. Todos os ângulos que eu vou falar aqui são expressos em radianos. E esses ângulos são muito pequenos, pessoal. Muito pequenos. Da ordem de centésimos de grau. Então, como esses ângulos são muito pequenos, se vocês fizerem uma rápida análise aí, um ângulo muito pequeno em radianos, uma tangente de um ângulo muito pequeno é basicamente ela mesma. Então, quando a gente tem ângulos muito pequenos, a gente simplifica que a tangente é o próprio valor do ângulo. Por isso que já vou simplificar algumas coisas aqui. Então, considerem que o ângulo gama e o ângulo φ estão expressos sempre em radiano daqui para frente. Se esse valor de gama é muito pequeno, nós podemos admitir que o comprimento A', esse comprimento aqui, é igual a L gama. L é o comprimento entre B e A inicial, ou AB, vamos dizer assim, inicial. E gama é o ângulo que existe aqui. Observem que se eu falar tangente de gama é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, tangente de gama é igual a A' dividido por L. Ok? Então, isolando a linha, tangente de gama é igual a A' por L. Passo o L para o outro lado, eu tenho que a linha é igual a tangente de gama vezes L. Como eu disse, como o ângulo é muito pequeno, a gente pode considerar de maneira simplificada que gama, a tangente de gama é igual ao próprio ângulo gama em radianos. Ok? De maneira que nós teremos que a é igual a L gama. É um triângulo, basicamente simplificando isso para um triângulo retângulo e aplicando a tangente do ângulo gama. Ok? Sabemos ainda que a é igual a ρφ. Aplica um outro triângulo retângulo aqui, φ aqui, a então o cateto oposto é a', o cateto adjacente é ρ e o meu ângulo é φ. Tangente de φ é igual ao cateto oposto, a' dividido por ρ. Então, da mesma maneira, você isolando o a', você encontra que ρφ, ângulo muito pequeno, pode ser considerado que a tangente é o próprio ângulo em radianos, e nós temos que a' é igual a ρφ. Então, nós encontramos duas relações. A' é igual a L gama e a' é ρφ. Vejam, você pode falar, professor, mas isso aqui não é uma reta. É um comprimento de arco. Mas, pessoal, nós estamos falando de ângulos minúsculos. Na ordem, como eu disse, de centésimos ou décimos de grau. De maneira que nós podemos considerar que um comprimento de arco muito pequeno é uma reta, né? Quando você pensa lá no cálculo 1, o que a gente fala? Que o círculo pode ser simplificado por um número infinito de retas. É a mesma ideia. Como eu estou falando de um ângulo muito pequeno, eu simplifico que a linha é uma reta, porque eu estou considerando que isso aqui é muito pequeno. Aqui, se você olhar essa imagem, parece que é grande, mas isso aqui está sendo assim, está sendo feito aqui para ficar uma imagem didática. Ok? Mas esses ângulos são muito pequenos. Como eu disse, na ordem de centésimo ou décimo de grau. Tá bom? Então, se a gente igualar aqui a linha é igual a A', evidentemente, nós teríamos que ρφ é igual a L gama. Isolando meu gama, eu encontro que gama, que é o ângulo de distorção ao cisalhamento, causado pela tensão de cisalhamento, é igual a ρ, que multiplica φ sobre L. Fechou. Encontrei uma forma de encontrar de obter a minha deformação por cisalhamento gama. Ok? Ρ e φ expressa em radianos, como eu já tinha falado. Então, isso aqui é só mais uma demonstração para vocês observarem toda essa dedução que eu fiz.
Podemos chegar, então, primeiro às seguintes conclusões. Ó. Só mudei essa parte do slide. Gama, que é o ângulo de distorção pelo desalinhamento, é proporcional ao ângulo de giro φ. Vejam que eu tenho gama proporcional a φ. E gama ainda é proporcional a ρ, que é a distância do centro até o ponto onde está calculando. Então, se eu considerasse ρ aqui até ao final, aqui eu teria que ρ está na superfície. Então, quanto mais longe de O, maior é o meu ângulo gama. Compreendem? A deformação do desalinhamento, portanto, se meu ângulo gama, olhem aqui, é proporcional a ρ, que é a distância de O até o ponto a ser considerado, se eu considerar que a distância de O até a superfície do elemento, tá? Eu vou voltar aqui, ó, porque vou voltar aqui rapidamente para vocês visualizarem. Observem aqui que nós estamos analisando para esse problema uma parte interna do meu eixo. Ó. O meu eixo tem esse comprimento. O raio dele total é C. Nós fizemos uma análise lá para dentro, ó, onde ρ não está na superfície, ok? Então nós estamos falando de ρ, que é a dimensão entre a origem e o ponto a ser considerado, que está aqui, ó, a parte C seria de O até o tracejado. Nós estamos vendo na parte interna. C é o total. Como nós deduzimos aqui que o ângulo gama é proporcional à distância do centro do eixo até o ponto a ser considerado, que no limite, ou seja, na superfície é o próprio raio, e o raio nós chamamos de C, o que nós podemos encontrar? Que quanto maior for ρ, consequentemente maior vai ser gama. Consequentemente, voltando rapidamente para os mais que estão mais atentos, aí já conseguem perceber que, consequentemente, a tensão também será maior na superfície do que nos pontos internos. Porque se o meu gama, que é a deformação do desalinhamento, cresce a partir do centro até a superfície, de maneira linear, pelo que nós estamos vendo nessa equação aqui, a tensão também vai crescer e vai ser máxima onde? Justamente na superfície. Vejam que o ângulo, a distância que leva até a deformação máxima seria justamente quando nós pegamos a superfície, que é o raio que foi chamado de C. Então a deformação máxima do desalinhamento a deformação do desalinhamento é máxima na superfície da barra circular, onde ρ é igual a C. Teríamos, portanto, que a deformação máxima, gama máxima, é C φ sobre L. Então, encontramos aqui uma maneira de encontrar a deformação máxima e, consequentemente, em regime elástico, mais atentos já devem ter observado isso, a tensão máxima que ocorre nesse meu elemento aí. Uma pequena dedução importante aqui, pessoal. A gente encontrou que a deformação num ponto interno é dada por ρ, φ, que é o ângulo que ocorre de rotação sobre L, e a deformação máxima é C φ sobre L. Já vou ter que atualizar a aula lá para vocês que já está errado aqui. É C φ sobre L. Portanto, o que nós encontramos aí? Isolando o φ nos dois, que é o elemento comum. Φ é igual a gama L sobre ρ e φ é igual a gama máximo L sobre C. Igual aqui isso com isso, nós encontramos que existe uma proporção entre a deformação e a deformação máxima, que é dada justamente pela relação entre ρ, que é a distância entre o centroide até o ponto considerado, na direção do raio, e C, que é justamente o raio, ou seja, a distância do centroide até a superfície no plano transversal. Ok? Então a gente verificou aí, tomou uma nota aí, que a deformação do desalinhamento vai crescer linearmente. Isso aqui estabelece uma relação linear entre gama e gama máximo. Né? E ela é proporcional à distância ρ. Ok? Então, ρ sobre C, nós conseguimos determinar a deformação do desalinhamento que vai ocorrer num ponto distante ρ do meu centroide. Ok? Então, tudo isso que nós estamos fazendo é para encontrar justamente a deformação do desalinhamento. Ok? Bora lá.
Considerando que as tensões causadas pelo momento torsor T são menores que a tensão de isolamento, de escoamento, então se nós considerarmos aí que aquele torque aplicado na extremidade do meu elemento, né, é menor do que a tensão de escoamento desse material, ou seja, está abaixo do limite de proporcionalidade e que não existem deformações plásticas, nós conseguimos estabelecer, através da lei de Hooke, como eu tinha adiantado há uns slides atrás, uma maneira de encontrar, a partir da deformação de cisalhamento, a tensão de cisalhamento que ocorre no meu eixo. Ok? Então, pela lei de Hooke aplicada ao cisalhamento, tensão de cisalhamento é igual a módulo de elasticidade transversal, que multiplica a deformação causada pelo cisalhamento, nós conseguimos obter a tensão de cisalhamento que vai ocorrer naquele eixo. Vamos pegar a equação que nós acabamos de deduzir no slide anterior e vamos manipular essas duas equações que estão apresentadas aqui e aqui. Vamos pegar essas duas equações e vamos misturar as duas aí, ok? Nós temos gama aqui e gama máximo aqui. A gente pode já basicamente saber que é proporcional, então aqui eu consigo substituir esse gama máximo por tal máximo G e consigo substituir o gama por tal G, tal sobre G. Então a gente lá multiplica o G nas duas, basicamente é o que teria que ser feito, e nós encontramos aí uma relação entre a tensão de cisalhamento, que ocorre em uma distância ρ do centroide, e a tensão de cisalhamento máxima. E o que nós conseguimos já ter de noção, a partir do que nós já tínhamos discutido, que a tensão de cisalhamento é máxima na superfície. E ela varia de maneira proporcional desde o centroide ou do eixo até o final do raio, ou seja, a própria superfície que está aqui. Ok? Então temos aí que a tensão de cisalhamento na barra circular varia linearmente com a distância ρ do centro da barra, como a gente consegue observar. Então observem que a tensão de cisalhamento cresce, ela é máxima lá na extremidade. Portanto, também vai existir máxima a minha torção, a minha deformação de cisalhamento aqui nessa extremidade. Ok? Então acho que isso fica bem claro agora já, né? Só uma questão importante para a gente deduzir é que também é possível a gente calcular caso exista um elemento vazado. É como se a deformação continua proporcional. Eu só não tenho tensão aqui nessa região, mas ela continua proporcional, né? Eu tenho uma tensão mínima nessa região e uma tensão máxima nessa região, ok? Então, em C1, né, de 0 a C1 aqui eu tenho uma tensão de cisalhamento, que não existe porque não tem material, e aqui eu já tenho aplicado a tensão mínima proporcional ao crescimento que existe para a tensão de cisalhamento ao longo do raio. E a tensão é máxima lá na extremidade, ou seja, na distância C2, para eixos vazados, tá? E a gente consegue obter da mesma maneira uma proporção entre essa tensão e essa tensão. É proporcional, semelhança de triângulo. Aquilo que nós vimos lá agora há pouco aí. Tudo semelhança de triângulo. Tal mínima é igual a C1 sobre C2, que é a distância daqui até aqui, ou dividida pela distância daqui até aqui, que multiplica a tensão do cisalhamento máximo. Simples, tudo tranquilo até agora. Então vejam que eu já mostrei para vocês a maneira de encontrar para eixos cilíndricos as tensões que ocorrem, né, de cisalhamento causada por um torque e encontrar não só na superfície, que é a máxima, mas também em pontos internos do elemento. Então vejam que na maioria das vezes é muito eficiente a utilização de eixos cilíndricos vazados. Por quê? Porque você tem aqui uma região interna que está submetida a um efeito baixo de tensões, que pode ser, na maioria das vezes, deixado de lado. Então a gente normalmente só considera uma casca, uma espessura mínima, para economizar em peso, em material e, consequentemente, de maneira em dinheiro, né? Então a gente usa eixos vazados, porque a tensão continua crescendo da mesma forma. Ok? Então vamos dizer assim, não é econômico você pegar e colocar um eixo maciço, você poderia utilizar um eixo vazado. É muito comum a gente ver perfis tubulares para serem comprados, porque a gente tem essa vantagem aí, tá bom? Aqui, ó, observem aqui a regra da mão direita aplicada, tá, pessoal? Então o eixo está sendo aqui para cá, né?
O dedão do cara está aplicado para cá e observem que a tensão de zeramento, a direção de giro e tal, é apontada pelos outros dedos aqui, onde eles estão direcionados. E a tensão de zeramento cresce proporcionalmente, e ela é máxima lá na extremidade, ok? Lembre-se que se eu tenho tensão de zeramento na face transversal, haverá tensão de zeramento na face longitudinal também, por aquela explicação que eu trouxe lá atrás. Bora lá. Agora vamos retomar aquilo que nós vimos lá no comecinho da aula, lá na página 3. Ó. Nós vimos aí que a soma dos momentos das forças que atuam na seção transversal, ou seja, o torque que nós queremos, é igual ao torque que nós temos aqui baseado naquela equação. O torque é igual a integral de ρ, que é a distância do centroide até o ponto a ser considerado, tal que é a tensão do zeramento atuante, dA, que é a área infinitesimal. Se nós manipularmos essa equação, nós descobrimos agora há pouco que a tensão de zeramento é igual a ρ sobre C tal máximo. Substituindo esse tal por ρ sobre C tal máximo, que é a tensão de zeramento máxima, nós já conseguimos tirar algumas coisas aqui do nosso problema, né? Ρ não posso tirar porque ele varia ao longo da área, então eu não posso tirar. C é fixo, é uma constante, é o meu raio. E tal é a tensão de zeramento máxima, que também é uma constante. Vejam que eu posso tirar isso aqui da integral, sai da tal máximo sobre C, e me sobra a integral de ρ quadrado dA. Eu ficaria muito feliz agora, seria para mim, hein? Ganharia semana, se alguém me dissesse o que significa isso aqui, ó. A integral do raio, ou de ρ, nesse caso aqui, do ponto considerado, quadrado dA. O pessoal que fez teoria das estruturas. Se alguém respondesse, seria para mim um sonho. Mas eu acho que não vai acontecer. Não tem problema. Eu também não lembraria, eu acho. Isso aqui é uma propriedade de seção transversal importante. A Jéssica está digitando, vamos ver se ela vai se lembrar. Não. Isso aqui é uma propriedade de seção transversal importante para seções circulares. Né? Lembra que nós vimos lá em teoria das estruturas as propriedades de seção transversal. Essas propriedades a gente tinha momentos de primeira ordem, que era aumento estático, tinha momento de segunda ordem, né, que era aumento de inércia, né? E existia para as seções circulares um momento de inércia polar, que era dado justamente por isso aqui, a integral de ρ quadrado dA. Isso aqui, para nós, é o momento de inércia polar, pessoal. Lá atrás nós vimos isso como J. Tá? Para quem não fez teoria das estruturas comigo, pode pegar o material. Eu passei esses dias aqui para o Gabriel Leles. Depois pede para ele aí, ou pede para mim, eu passo esse material para que vocês possam revisar esses conteúdos aí. Tá? Apesar que não é tão importante você relembrar, só saber o que é o momento de inércia polar e tal, e saber que ele está sendo aplicado aqui, tá? Na verdade é só para deduzir a fórmula. Para dedução eu preciso trazer, mas depois não precisa ser tão focado não, tá? Então substituindo isso aqui por J, que é o meu momento de inércia polar, então sabemos que a parcela da integral da equação abaixo, que essa parcela da integral aqui da equação abaixo representa justamente o momento polar, né? Que é J. Então substituindo tal máximo sobre C, substituo tudo isso por J, eu tenho que a torção, ou o torque aplicado à minha extremidade lá, é dado pela tensão dos elementos máxima, momento de inércia polar, dividido pelo raio, vamos dizer assim, total do meu eixo. Tá? Então, para calcular a tensão dos elementos máxima, nós isolamos aqui e fica TC sobre J. Essa equação é clássica da resistência dos materiais. Tensão dos elementos máxima em eixos cilíndricos é dada pelo torque, que multiplica C, que é o raio total, né? Distância do eixo até a superfície, na seção transversal, dividido pelo momento de inércia polar. Então, lá atrás, lá para quem fez a estática, lá, a teoria das estruturas comigo, vai se lembrar que eu falava, isso aqui vai ser importante lá na frente. Então, a propriedade de seção transversal, que lá atrás parecia ser uma bobagem, hoje ela é importante para o cálculo de tensões máximas. E lembre-se, tensão é importante, atuante,
causada pelo torque é importante para que eu consiga comparar com a tensão que esse material consegue resistir, para dizer se esse material pode ou não ser aplicado a uma certa situação. Se a tensão tal máxima é maior que a tensão admissível, já não tem como. Então, vejam que tudo está conectado. Nós precisamos calcular as tensões máximas para poder comparar com as tensões admissíveis. E para calcular as tensões máximas, nós temos que conhecer as propriedades da ação transversal, temos que conhecer as propriedades de estática, né? Então, está tudo relacionado, né? A continuidade dessas disciplinas tem uma relação importante, né? Vejam isso aí. Se a gente substituir a distância máxima, podemos calcular a tensão dos elementos a uma distância ρ. Então, se a gente tirar isso aqui 6 e substituir por ρ, né, onde ρ é uma distância intermediária do centroide até um ponto da seção transversal, que não é a superfície, nós encontramos a tensão dos elementos que ocorre proporcional. Ok? Então, fica tudo muito claro, muito tranquilo. E mais uma vez aqui como revisão da estática, né, lembrando a estática. Estática é a teoria das estruturas. As equações que definem o momento de inércia polar de um círculo, pessoal, são essas aqui, tá? J é uma propriedade transversal, assim como ar é uma propriedade de ação transversal, assim como momento estático ou de primeira ordem é uma propriedade de ação transversal, momento de inércia é uma propriedade de ação transversal, o momento de inércia polar é uma propriedade também de ação transversal, tá? E ela pode ser calculada para seções conhecidas aplicando já as equações. Lá atrás nós deduzimos isso aqui. Hoje nós já podemos já aplicar a equação pronta, né? Para eixos maciços, ou seja, seções circulares, π sobre 2, C a quarta. Para eixos vazados, π sobre 2, C2, que é o raio maior, ao quarta, menos C1, que é o raio menor, a quarta. Tá? Quem tiver curiosidade, tiver mais interesse na disciplina, dá uma revisadinha lá que vale a pena, tá bom? E aqui, pessoal, uma explicação do professor Germano que parece... é bem bagunçada aí, mas quando você olha e perde uns 10 minutos da sua... Perde não, ganha uns 10 minutos da sua vida estudando isso aqui, você vai ver que é legal, porque você consegue observar essas tensões dos elementos, né? Vejam que se eu pegasse, por exemplo, aqui o meu ponto A na extremidade, né, eu tenho a tensão dos elementos. Existe um torque aplicado, regra da mão direita. Observe que o torque faz com que esse cilindro rotacione nessa direção. Então, estou fazendo com que ocorra a rotação. Se eu pegar aqui um elemento aqui no ponto A, existe uma tensão dos elementos causada por essas tensões, por essas forças elementares que são aplicadas pelo torque. Né? Então vamos aqui, ó, pega o A, segue a retinha que ele colocou aqui, vamos analisar. Olha aqui que eu tenho uma tensão dos elementos tal ZX. Ó. E qual que é essa tensão dos elementos lá em A, que eu estou considerando a extremidade, lá na superfície? TC sobre J, vimos agora há pouco ali. Então existe nessa face aqui, que é essa face preta é essa mesma face aqui, então TC sobre J. Se eu pegasse aqui, ó, já nessa extremidade, onde a tensão dos elementos, observem, ó, ela já está aqui, ó, apontada para baixo. Observe que aqui eu tinha uma tensão dos elementos na direção de Z. Então é uma tensão desses elementos que é perpendicular à tensão normal x, então tal x, e o segundo índice vai ser dado justamente pela direção para onde ele está apontando, que no caso é z aqui, então seria tal xz. Nós sabemos que tal xz é igual a tal zx. Agora se eu viesse aqui, observem aqui que aqui é uma tensão tal x também, porque a tensão normal é na direção de x. Então, tal x, qual que é o segundo índice? É a direção para onde está apontando a tensão dos elementos. Aqui ele está apontando para baixo, então é tal x, y. Olha a tensão dos elementos aqui, é tal xy ou tal yx. Qual que é o valor que está ocorrendo aí? TC sobre J. Mas aí que tem um pega para capar, aqui que é importante a gente observar. Aqui, tal xz ou tal zx, observem que a minha tensão dos elementos, ó, que está apontando para cá, está no sentido positivo do eixo Z. Portanto, pela convenção positiva, nós temos uma tensão de cisalhamento positiva, mais TC sobre J. Agora, se a gente analisar o B, a tensão dos elementos, que agora está apontada para a direção Y, ela está apontada para o sentido negativo do eixo Y. Portanto, aqui é TC sobre J com sinal negativo, porque a direção para onde essa tensão dos elementos aponta é a direção negativa do eixo Y. Ok?
Ok? Então vejam que numa situação de torque, torção, a tensão do zeramento vai variando ao longo, dependendo do ponto a ser considerado. Ok? É só uma questão de consideração. A tensão vai ter a mesma intensidade em módulo. Ó. É máxima, em módulo é o mesmo. O que vai variar é que aqui ela é negativa. Aqui, se eu fosse pegar, ela é positiva. Aqui é o mesmo tal XY. Ó. Aqui, tal XY, e aqui é tal XY igual. Só que o meu tal XY aqui é positivo. E aqui ele é negativo. Ok? Então é só uma questão para vocês observarem. Tá? Ganha 10 minutos da sua vida depois estudando essa imagem. Para finalizar as nossas aulas remotas e, portanto, finalizar essa aula aqui, vamos só ver um exemplo. Tá? Então, vamos considerar aí um eixo circular vazado, né, com diâmetro maior de 60, diâmetro menor de 40. Então, ele é um eixo circular vazado de aço, comprimento total de 1,5 m, diâmetros internos e externos de 40 a 60 milímetros, como eu disse. E ele está pedindo aí qual é o maior momento de torção que pode ser aplicado ao eixo para que as tensões do elemento não excedam 120 MPa. Então, o que ele nos deu aí de informação? Onde ocorre a tensão máxima desse elemento aí? Alguém responde para mim enquanto eu bebo uma água. Aonde vai acontecer? Considerando que eu tenho um eixo aqui e um raio que cresce até chegar aqui nesse ponto, depois até o final. Aonde vai ocorrer justamente a minha tensão do isolamento máxima? Ninguém vai responder? O Luiz disse aqui que ocorre na parte superior. Acho que ele quer dizer que ocorre na superfície, né? Exatamente. Pode ocorrer aqui, em qualquer ponto da superfície é a tensão dos elementos máximo. Perfeito, Luiz. Obrigado pela resposta. E a gente vai calcular, então, qual é a tensão máxima dos elementos. Então, já deu para nós, vamos voltar aqui nas equações, ó. Ele já deu para nós isso aqui, ó, a tensão máxima dos elementos. Eu tenho C? Tenho. Tenho J? É só calcular baseado na equação que eu já trouxe para vocês pronta aqui. Eu consigo calcular, portanto, qual é o torque máximo, que é a questão A. Qual é o torque máximo, momento de torção máximo, que pode ser aplicado para encontrar a tensão do zeramento máxima de 120 MPa. E aí ele pergunta qual é o valor mínimo de tensão do zeramento para esse caso. Observem aqui, se a gente voltar mais um pouquinho novamente, que a tensão mínima num eixo vazado ocorre para C1. Então a gente vai só determinar esses valores de C1 e C2 e fica facilmente calculável esse problema. Eu peguei aqui a resolução do professor Germano novamente, né? Então eu tenho um torque aplicado, um diâmetro menor de 40 milímetros, ou seja, 0,04 metros, e um diâmetro maior de 0,06 metros. Comprimento total de 1,5 metro. Olha aqui a distribuição de tensão de isolamento. Ela é mínima aqui e máxima aqui. E nós sabemos, por definição do exercício, que ela não pode passar de 120 MPa. Provavelmente esse material tem como tensão admissível 120 MPa. Ok? Então ele calcula aqui o C2 e o C1. O C2 qual é? É o diâmetro maior dividido por 2, que é o raio. 0,06 sobre 2, que é 0,03 metros. O C1 é o diâmetro menor dividido por 2, que é o raio menor. 0,04 dividido por 2, que é 0,02 metros. A tensão do isolamento máxima, TC sobre J. Isola o T aqui, teremos que tensão do isolamento máxima vezes momento de inércia polar dividido por C. Calcula o momento de inércia polar. Eu trouxe lá atrás a equação. π sobre 2, C2 à quarta menos C1 à quarta. π sobre 2, C2 à quarta, C2 está aqui, 0,03, menos C1 à quarta, está aqui, 0,02. Encontramos que o momento de inércia polar é 1,021 vezes 10 a menos 6 metros à quarta. Só substituir. T é igual a 120 vezes 10 a sexta, que é a tensão máxima de isolamento. Momento de inércia polar, 1,021 vezes 10 a menos 6, dividido por C total, que é o 0,03. Encontrou aí uma tensão, um torque de 4.084,1 Nm, ou seja, 4,08
kN. Então, para esse eixo, para uma tensão máxima de isolamento de 120 MPa, poderia ser aplicado um torque de no máximo 4,08 kN. Ele pergunta qual é a tensão de isolamento mínima. É aquela equação que eu trouxe lá atrás, está uns 5 slides para trás, aí não vou voltar. A tensão de isolamento mínima pode ser encontrada pela proporção, proporcionalmente. Né? Relação de triângulos aí. C1 sobre C2 está ao máximo. C1002, C2003, vezes 120 vezes 10 a sexta. Que é a tensão máxima que nós obtivemos lá, dada pelo exercício. A tensão mínima é de 80 MPa. Tá? Então, essas equações, uma informação que o professor Germano trouxe aqui, as equações tensão de isolamento máxima, causada pelo torque, e tensão de isolamento em qualquer ponto, são válidas para seções transversais variáveis e para aumentos de torção em qualquer ponto. Então, se nós tivermos aí uma superfície cônica, né, um elemento cônico, onde o círculo vai crescendo, essa equação ainda é válida. Tá? E para aumento de torção em qualquer ponto, eu poderia aplicar a torção, né, no ponto médio, em vez de ser na extremidade da barra. Tá? Seria válido também. Ok? Então, aqui só para finalizar, a resposta é essa daqui. Ó, tá? Tensão de isolamento máxima é de 120 MPa, a mínima é de 80 MPa. Se você quisesse descobrir, se ele fosse maciço, isso aqui continuaria até zero aqui. Mas ele é vazado, então nessa região, se não tem material, não tem tensão. E o torque que nós obtivemos aqui é de no máximo 4,08 kN para que você tenha essa tensão de 120 MPa. Ok? Finalizamos então, pessoal, essa